Que o divino amor de nossas almas ilumine as nossas consciências e que a sua paz permaneça em nossos corações. Nosso estudo do Evangelho de hoje está no seu capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nos itens de 11 a 17. Kardec traz ali para nossa análise 3 questões bastante relevantes: o esquecimento do passado, motivos para a resignação, suicídio e a loucura. Vamos iniciar trazendo para nossa reflexão a questão 392 de O Livro dos Espíritos. Ali, o codificador vai questionar os benfeitores da humanidade. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E os benfeitores vão dizer: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Ou seja, o que os Espíritos querem nos dizer? Que se nós lembrássemos, diante de algumas relações, nós poderíamos ficar travados, sem saber como agir. Se, por exemplo, lembrássemos de que machucamos alguém, que trazemos grandes aflições ao nos relacionar com a pessoa, como é que ficaríamos? Então, na verdade, a reencarnação é um ato de perdão divino, porque é comum renascermos em ambiente ou no meio em que já vivemos várias vezes. Então, o esquecimento do passado é uma dádiva, pois se nós lembrássemos exatamente dessas relações anteriores, a quem muitas vezes nessa jornada magoamos, machucamos, ou mesmo aqueles que amamos, mudando de polaridades, muitas vezes confundiríamos essas relações. Como se explicaria essas antipatias e simpatias que muitas vezes nos chegam assim, parecendo de forma gratuita? O codificador também questionou na questão 386, dizendo: 2 seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se numa outra existência corpórea e se reconhecer? O que vocês acham? Sim? Reconhecerem-se? Não. Mas serem atraídos um pelo outro? Sim. E frequentemente as ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não provêm de outra causa. 2 seres que se aproximam um do outro em circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são resultados da atração de 2 espíritos que se busca através da multidão. E aí o codificador vai questionar: não seria mais agradável reconhecer-se? Na questão 386A. Nem sempre. A recordação das existências passadas teriam inconvenientes maiores do que imaginais. No item 11 do Evangelho, ele vai trazer que Deus nos deu exatamente o que nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas, tirando-nos o que poderia nos prejudicar. Ou seja, as lembranças do passado que poderiam criar muitas dificuldades. Alguns espíritos têm algumas lembranças, outros têm mais forte, mas muitos de nós, durante o sono, em desdobramento, lembramos de muitas coisas das nossas vivências anteriores e muitas vezes trazemos através dos sonhos, só que como acordar, trazemos ali no meio de simbolismos. Essas lembranças nos chegam de forma instintiva, como lembrando as nossas tendências, as nossas limitações, as nossas aptidões. Se estudarmos tudo isso, vamos saber exatamente quem somos, em onde podemos melhorar e o que podemos fazer para vencer as nossas más inclinações. Quantas vezes dizemos ter um déjà vu ou um déjà vu em francês, né, que significa já visto? É uma expressão usada para descrever aquela sensação de que já estivemos em determinado lugar ou já vivenciamos determinada situação ou alguma coisa nos traz à memória alguma situação. Então, somos herdeiros de nós mesmos. Portanto, o ser pensante, o Logos, o que adquiriu essa consciência, nasce a cada existência de um ponto de partida. Daí Chico Xavier dizer que Deus nos dá a cada dia uma página de vida nova. O que colocamos nela corre por nossa conta.
Então, durante esse processo que estamos em aflição, devemos lembrar de ter resignação. Mas é uma resignação ativa, não é uma resignação passiva, esperando que tudo aconteça ao nosso redor sem nos movimentarmos. É estarmos atuantes. Se tivermos consciência de que estamos nesse processo de aprendizado, de transformação, se lembrarmos, como vai dizer o Evangelho, que podemos abrandar ou aumentar as nossas provas pela forma como encaramos os nossos desafios. Lembrando que a vida é contínua, temos várias existências, mas ela é contínua. Se estamos passando por provações, isso nos traz uma coragem moral ou uma fraqueza diante da situação que temos que enfrentar. E diante das grandes dores morais, físicas, emocionais, alguns fogem pelo suicídio. É uma triste ilusão, pois não somos um corpo que possui um espírito. Somos um espírito que estamos temporariamente, momentaneamente em um corpo. E muitas vezes fomos nós mesmos que escolhemos todas as provas e expiações que estamos passando. Se as causas das nossas aflições não estão nessa existência, provavelmente as respostas estariam em outras. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 957, Kardec traz ali na resposta que muitas diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos corresponde sempre às causas que o produziu. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outro em novas existências, que será pior do que aquela que muitas vezes acabou de interromper. No livro Céu e Inferno, Kardec vai trazer ali que, em regra, o homem não tem o direito de dispor da sua própria vida. Por isso que esta lhe foi dada avisando deveres a cumprir na terra. Razão bastante para que não abrevie voluntariamente sob pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem o livre-arbítrio, ninguém impede a infração a essa lei. Sujeita-se, porém, às consequências. Então, a calma e a resignação adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra o desgosto da vida. Se buscássemos auxiliar com aqueles que estão na jornada conosco, trabalhando cotidianamente a lei de amor, a lei de caridade, a lei de justiça, venceríamos esse descontentamento, pois aprenderíamos a vivenciar a nossa vida de relação independente do que nós fomos, construindo a cada dia uma nova forma de viver. No livro Mestre de Amor, na sua lição 41, a benfeitora Joana de Ângeles vai trazer ali uma mensagem intitulada Aflições e tirarmos algumas questões para nós refletirmos aqui hoje. Ela vai dizer que aflige-se a lagarta imobilizada na estólise para que a borboleta colorida flutue na leve manhã primaveril. Aflige-se a alma no casulo da carne para alcançar-se os horizontes da vida imperecível. No entanto, é necessário examinar em profundidade a própria aflição. A aflição que traduz vida e elevação. A aflição para partir os elos que atam o espírito ao crime, ensejando liberdade. A aflição para acender luz no íntimo, proporcionando claridade. Conserva a tua paz quando a aflição do mundo te convocar ao mundo dos desequilibrados e persevera lutando pela conquista dos tesouros inalienáveis do reino de Deus. Oferece-te ao Senhor, conservando a paz por seres afligido, mas não afligente, demorando-te fiel e seguro no bem até a desencarnação. Vitorioso, por fim, constatarás deslumbrado quando fruires a paz que dele emana, o galardão da imortalidade, confirmando o inesquecível enunciado. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E diante das aflições, que muitas vezes não sabemos por onde ir,
que asserenemos as nossas mentes e roguemos a Ele. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir umas das outras. A nossa gratidão, paz e luz em cada coração.